Bom dia, manhã de 15 de abril, para mais uma dificuldade bíblica. Essa é a nossa dificuldade de número 105. Estamos vendo dificuldades agora no livro de Números. Números capítulo 1, do verso 2 até o capítulo 4, verso 49. Nós temos o censo das tribos de Israel. Por isso que esse livro é chamado de Números, porque é onde o povo foi numerado. Nós temos dois censos, um quando eles saíram da terra do Egito e outro censo quando eles, antes de entrar na terra prometida. De acordo com o censo que nós vemos do capítulo 1 ao 4 de Números, a nação de Israel era formada por cerca de 2 milhões de pessoas. E esse censo que eles tiveram, 40 anos no deserto do Sinai, nessas condições secas, difíceis, o que muitos críticos dizem que era impossível ter uma tão larga população sobrevivendo no censo. E devido a isso, eles dizem que o censo não é um número exato. Bom, vamos à solução desse problema e essa discussão entre os críticos da Bíblia. A proposição naturalista do criticismo não está baseada em fatos históricos. Nós sabemos que existe alguma controvérsia entre o sentido dos hebreus em traduzir a palavra 1000. Muitas vezes a evidência não é clara. Por exemplo, Números 1:21, foram contados deles da tribo de Rubem 46.500. Mas alguns dizem que a tradução correta seria: foram contados da tribo de Rubem 46 famílias e 500. E aí, mais tarde, os versos foram mudados de famílias para 1000, ficando 46.500. Mas, de acordo com o censo, o total de número dos israelitas, que foram contados de 20 anos para cima, é 603.550 pessoas. Esse número é confirmado pela passagem também de Êxodo, capítulo 12, verso de número 37, que diz que era 600.000 homens, além das mulheres e crianças que saíram do Egito. Portanto, o fato de ser um deserto árido e difícil sustentação por um grupo grande é sim uma válida observação. Contudo, o problema dos críticos modernos da Bíblia é o tamanho da multidão e a possibilidade de eles sobreviverem no deserto. Isso são considerados através de elementos naturais e não de elementos sobrenaturais, conforme nós vemos. Deus fez coisas sobrenaturais para que esse povo sobrevivesse no deserto. Diz que Deus mandou maná, diz que da rocha saiu água. Então, de fato, essa multidão sobreviver num deserto em condições áridas mostra um grande milagre de Deus. O problema é que os críticos modernos têm dificuldade em crer nas provisões milagrosas de Deus para o seu povo, como o maná, como a água, como o fato de os pés não se incharem e as roupas não se envelhecerem. Mas essa provisão milagrosa e sobrenatural é que fez com que o povo realmente sobrevivesse no deserto. Há vários milagres que são mencionados também no livro de Números, como Números 11, versículo de número 31, aonde lemos da carne que Deus mandou para o povo. Olha só. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar,
e se espalhou pelo arraial de quase um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda à roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Essa quantidade miraculosa de cordonizes, que foram as carnes que eles comeram, mostra algo sobrenatural de Deus e as maravilhas que Deus fez no deserto. Deuteronômio capítulo 29, verso 5, diz assim: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Outro milagre de Deus, um Deus que proveu as necessidades do povo. Mesmo que no deserto é difícil sobreviver, nós temos a presença de Deus que tomou conta do seu povo, que fez o cântico de Moisés, Deuteronômio 32, verso 13 e 14. E ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer as novidades do campo, e fez chupar mel da rocha, e azeite da pura perdeneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, como a gordura dos cordeiros e dos carneiros que passam em Baçã, e dos bodes com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Tudo isso foram milagres que Deus realizou no deserto para que esse povo sobrevivesse. O problema dos críticos modernos é que eles não creem nas ações miraculosas de Deus. Mas todo aquele que se aproxima das Escrituras deve crer que todo o milagre que Deus sustentou esse povo, como sustenta a cada um de nós. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje. Não é bem considerada uma dificuldade bíblica, mas uma dificuldade que os críticos da Bíblia têm em aceitar as ações miraculosas de Deus. E quando eles olham a Bíblia, só olham de forma naturalistas. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. E todos os dias nós colocamos 3 vídeos para você. Pela manhã, colocamos dificuldade, à tarde para a noite, um verso por dia, e à noite uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.